Dessa vez com esta grande presença do meu lado, o ex-zagueiro do Grêmio, Teco. Meu, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Também, para quem não sabe, eu já entrevistei o Teco em 2021, 22, então de tempo e reencontrei ele no Grenal. E cara, só te agradecer mesmo por essa oportunidade de estar te entrevistando. E é uma honra tremenda, tá? E já te agradecer por tudo que tu fez no Tricolor. Pô, brigadão, Costa. Brigadão pelo convite. Sempre uma honra poder falar contigo, poder participar dos seus programas, né? Depois de muitos anos, né? Te ver que você está bem, te reencontrar um amigo no Grenal foi muito bom. E agora vamos bater um bate-papo aí bacana. Espero que seja bacana aí, todos possam gostar. É isso aí, muito obrigado, viu? E pra começar, né? Porque, como eu falei, estou aqui com o Teco. E aí é uma grande pergunta que eu acredito que tu deve receber diariamente. Por que que o nome Teco? Então, na verdade, o nome Teco veio em 98, em 1998, quando eu e meu irmão, eu tenho irmão gêmeo, né? Ele se chama Hilges, né? O meu nome é Wender e Hilges, né? Hilges é meu irmão. E aí, o nome bem mais difícil, né? É um nome irlandês, se eu não me engano, enfim, inglês tal. E aí ele é mais difícil. Quando a gente sai do Espírito Santo de Vila Velha, eu sou natural de Vila Velha, a gente chega em Belo Horizonte para fazer o teste no Cruzeiro e a gente é aprovado. O pessoal do Cruzeiro que já estava lá, os meninos, né, que já estavam no elenco do Cruzeiro, na época era juvenil, no juvenil do Cruzeiro, eles falam, cara, o nome de vocês é muito difícil, a gente precisa inventar um apelido. Quem nasceu primeiro? Aí meu irmão nasceu primeiro, né, todos gêmeos, enfim, um nasce primeiro, e aí ele ficou como Tique, eu fiquei como Tec, pegou, cara, pegou, hoje a gente, até eu e ele, entre eu e ele, a gente se chama Tique Teco, enfim, meus filhos é só Papai Teco, enfim, pegou, cara, é um apelido que eu gosto, enfim, levo pra vida inteira. Não, é muito massa, né? E aí que eu ia te falar, né? De um nome muito complicado, porque Hughes, ainda de Vila Velha, Hughes, tudo cara. saindo. Então é mais fácil. Ah, vai Ah, tic-tac é. então, né? Não, exatamente. O nome dele é bem difícil, Hughes, né? Para escrever é mais difícil ainda. É Hughes. É bem inglês mesmo, assim, Nossa. né? Então, para soletrar, pô, quando fala, as pessoas pensam totalmente diferente, né? Então, aí soletrando é Hughes, Hughes. Então, assim, cara, é bem difícil, pô. Como é que vai pegar no futebol? Vai o Hughes, toca para fulano, enfim. Aí acabou que o pessoal colocou o tic-tac e pegou. Não, pegou demais. E ia lembrar até hoje, Teco. E ficou marcado, o zagueiro, Teco. Ah, o zagueiro. Ficou muito bom, né? Foi uma marca que prendeu. Exatamente, como eu te disse, eu carrego, né, esse apelido pro resto da vida. Agora ficou assim, até entre meus familiares lá, o pessoal antigamente só chamava pelo nome, né? Mas agora pegou, todo mundo sabe, enfim, até eu já perdi meu pai, mas minha mãe também chama de Teco, enfim. Então pegou e eu sou muito grato. Ah, que massa. E tu citou ali brevemente, até um período que a gente ia chegar na entrevista, sobre a saída de Vila Velha e para Belo Horizonte fazer o teste no Cruzeiro. Como é que era teu primeiro contato com o futebol? Né? Já em Vila Velha, como é que era essa paixão dentro do teu coração e como é que começou teu primeiro contato com o futebol? Então, desde pequeno, todo menino, quando nasce, né, obviamente vai pegando um pouquinho mais de noção, também impulsionado pelo meu pai, né? Meu pai sempre me apoiou, um dos meus maiores incentivadores foi o meu pai, né? Eu já perdi meu pai em 2009, já falei, mas se não fosse ele, eu não teria chegado onde eu cheguei. E aí, meu pai sempre tinha um sonho de ter um filho em ser jogador, e eu tinha um sonho de ser jogador, né? E então, quando eu me lembro, bem pequeno, comecei contato com a bola, e meu pai levando na escolinha, né? Tinha um projeto social lá em Vila Velha. Hoje eu confesso que não sei se existe mais, acredito que não exista mais esse projeto. Eu participava de um projeto social, não tinha condições financeiras. Meu pai, a gente passou.
dificuldades ali financeiras, enfim, então participava de projetos sociais e aí foi crescendo essa vontade, fui me destacando juntamente com meu irmão e aos 15 anos, né, como eu falei, né, eu sou mais antigo, antigamente era infantil, juvenil e juniores, né? Então, 15 anos eu era juvenil, um olheiro, um ex-jogador que lá de Vila Velha, Luiz Carlos, jogou no Cruzeiro, no América Mineiro, profissionalmente, me viu jogando, viu eu e meu irmão jogando, e levou a gente para o Cruzeiro para fazer uma avaliação, para fazer um teste, né? A peneira, a famosa peneira. E eu lembro que era muita criança, num dia ensolarado, muito quente, muita gente, a concorrência era grande, e a gente conseguiu se destacar e fomos aprovados, né? Eu era lateral esquerdo, quando eu tinha 15 anos eu era lateral esquerdo, porque já tinha espichado, né? E meu irmão zagueiro, desde mais novo zagueiro, Rio zagueiro. E aí, quando eu sou aprovado, por coincidência, o treinador era o Ney Franco, no juvenil do Cruzeiro era o Ney Franco. E aí, depois de ser aprovado, quando a gente já está inserido no grupo do Cruzeiro, ele veio com essa proposta de: por que você não joga de zagueiro junto com seu irmão? Você é esquerdo, seu irmão é destro, né? Acho que vocês fariam uma boa dupla de zaga e tal. Eu falei: professor, nunca tentei, não, nunca joguei, mas pô, pode ser. Aí ele falou: é bom que seu irmão te ensina tal. Eu falei: não, beleza, top. Pô, e meu entrosamento com meu irmão, dentro e fora de campo, era incrível, né? Nós somos gêmeos, enfim. E aí ele foi me passando as dicas, né? De como jogar, de como posicionar. Acabou que, no final das contas, eu virei jogador profissional e ele não virou jogador profissional. Coisas do futebol, né? E tu falou sobre o entrosamento de vocês dentro de campo, e a gente já viu alguns casos de jogadores gêmeos, jogadores no caso, o juiz vai dar amarelo pra um, cara já tô amarelado e pro outro. Já teve alguma resenha dessa com teu irmão, alguma história peculiar com teu irmão, Teco, por ser gêmeo? Não, pior que não. Pior que com a gente, não. Cara, eu lembro de várias coisas. Ter jogado com ele foi muito legal, uma das memórias mais marcantes que eu tenho, assim. Mas esses lances específicos, assim, de, não, foi meu irmão, não, não, pior que não teve, não. Era fácil identificar, assim, né? Por número da camisa, eu canhoto, ele destro, enfim. Apesar de que a gente se parece bastante, né? A gente se parece bastante. Obviamente, cada um agora, né, cresceu, tem suas particularidades, né, mas a gente parece bastante. Que massa, meu. Eu só imagino, né? Jogar futebol já era um sonho de vocês, e aí quando ser aprovado num grande clube que é o Cruzeiro, ao lado do seu irmão, não tem preço, né? Cara, não tem preço, né? Era a conquista de um sonho, assim, obviamente que eu almejava chegar profissional, poder ajudar a minha família, enfim. Mas foi o primeiro passo, assim, foi um passo muito importante de ter dado esse passo ao lado do meu irmão, né? Como eu te disse, cara, é irmão gêmeo, a nossa conexão é muito grande. E bom, Teco, ainda no tempo de Cruzeiro, tu passa pelo Ipatinga, certo? E aí no Ipatinga que é o momento em que tu consegue jogar mais, consegue se sacar. Como é que foi essa tua chegada no Ipatinga e tu agarrar essa oportunidade e mostrar teu futebol? Então, lógico, até eu chegar no Ipatinga, eu chego no Ipatinga, eu tinha 22, 23 anos, não, menos, 22 anos, né? E aí passei por vários lugares, né? Não consegui ser profissional no Cruzeiro, saio do Cruzeiro no Juniores, quando estoura a minha idade no Juniores, aí depois passo por vários lugares, né? Aí já me torno profissional, eu estou no Espírito Santo, no profissional, no time Estrela do Norte de Cachoeiro do Itapemirim, terra do Roberto Carlos, rei Roberto Carlos, né? Eu consigo fazer boas campanhas lá no Espírito Santo, fico um ano e meio, me destaco, e aí recebo a proposta para ir para São Bento de Sorocaba, em Sorocaba, interior de São Paulo, né? Cidade maravilhosa. E lá eu jogo a segunda divisão, a A2, né? Que é a famosa A2, A1, eu jogo a A2 e lá também consigo destacar. O time se destaca, a gente sobe para a primeira divisão, né? A gente faz um bom estadual. E aí eu recebo a proposta do Ipatinga. Achei até estranho, tal. Eu tinha outras propostas, mas recebi a proposta do Ipatinga. Quando eu estou jogando A2 lá no Paulista, né? Lá em Sorocaba, o Ipatinga é campeão mineiro estadual.
E aí eu já tinha acompanhado, pô, campeão mineiro, e aí eu vi que tinha alguns amigos, alguns remanescentes da minha época de juvenil, né? Léo Medeiros, o Ney Franco era o treinador, e aí, pô, vê a memória, eu recebo a proposta e, obviamente, eu aceito, né? O Ipatinga numa crescente, então eu chego lá, o Ney Franco nem lembrava desse detalhe. Quando eu sou contratado, depois durante os treinos, assim, algum dia, assim, eu lembro que eu comentei com ele, falei, você lembra, tinha um gêmeos? Aí ele falou, lembra, era você, enfim. Então, assim, aí eu chego no Ipatinga para disputar a Série C e o treinador era o Ney Franco. Cara, foi um momento incrível, foi uma das melhores fases que eu tive, né? Eu posso te dizer que acho que foi a segunda, né? Que a minha melhor fase profissionalmente falando foi no Grêmio, 2007. Então, no Ipatinga eu cresci demais com o Ney Franco ali. O Ney Franco me ensinou muito, no tanto que eu saio do Ipatinga, eu sou contratado pelo Cruzeiro. Eu não era jogador do Cruzeiro, e aí eu me torno jogador do Cruzeiro profissionalmente, o Cruzeiro me contrata. São coisas da vida, né? Coisas do futebol que não dá para explicar, né? Eu estava lá, passei a base lá, não me torno profissional, virei profissional em outras equipes, jogo contra o Cruzeiro, jogo uma competição contra o Cruzeiro e aí o Cruzeiro me contrata depois. Então, assim, faz parte, foi um processo, mas como eu disse, no Ipatinga eu cresci muito, cara, cresci muito, aprendi muito com o Ney Franco. Não, sensacional. Eu vou te falar uma coisa do futebol, né? Porque ninguém imaginaria que. Tu imaginava de um jeito, né? Você profissional no Cruzeiro, agora assim na base. Aí rodou, chegou no Ipatinga, conseguiu ascender, foi pro Cruzeiro. E aí que muda, né? Tu não chega no Cruzeiro como, é uma promessa agora que subiu da base. Não. É um cara consolidado, um cara que brilhou, um cara que já tem uma bagagem. E aí tu citou também teu segundo momento, né? Um momento muito especial da tua carreira, que é o Grêmio. Teco, após sair do Cruzeiro, né, chega o Grêmio. Como é que foi esse contato do Grêmio? Como é que o Grêmio te contactou? Como é que chegou essa proposta até os teus ouvidos? Então, foi em 2006, eu sou contratado pelo Cruzeiro e eu lembro ainda foi na janela do meio do ano, né? Em 2006 teve a parada para a Copa do Mundo. Eu sou contratado pelo Cruzeiro. Depois, claro, fiz toda aquela pré-temporada que tem no meio do ano ali, quando tem a parada. Logo na volta, eu enfrento o Grêmio pelo Brasileirão, jogando pelo Cruzeiro, né? E aí o William, que é um dos meus melhores amigos no futebol, né? Eu saio do Ipatinga, vou para o Cruzeiro, o William sai do Ipatinga e vem para o Grêmio, né? Eu falo vem porque eu estou morando em Porto Alegre, Uhum. né? E aí ele acerta com o Grêmio super bem, jogando super bem, a gente se enfrenta, tem um confronto, né? Grêmio e Cruzeiro. Depois do jogo, o William não conseguiu jogar esse jogo, teve algum mal-estar, enfim, não conseguiu jogar, mas ele estava escalado, mas teve um mal-estar antes do jogo, acabou não jogando. Depois do jogo, a gente trocando telefonemas, assim, ligações, ele falou que, mano, conversei com o mano gostou do seu futebol, falou que você foi super bem, jogou super bem. Eu falei, tá bom, tranquilo. Eu tinha 3 anos de contrato com o Cruzeiro, né? E aí não é que não dei muita bola, né? Eu falei, pô, obrigado, agradece ele, brigadão, mas eu tava feliz, tava jogando num grande clube, né? No Cruzeiro. E aí, final do ano, o William também me contacta, né? Nas férias, acaba o Brasileirão 2006, o Grêmio é classificado para disputar a Libertadores 2007, o Cruzeiro, se eu não me engano, ficou em oitavo ou nono, enfim. E aí a gente não ia disputar nada, né? E aí o William me liga, o Grêmio tá procurando um zagueiro, tal, você não tem interesse de vir para cá jogar a Libertadores? Eu falei, pô, William, lógico que eu tenho, o Grêmio é muito grande, tá louco? Aí ele falou, então posso falar, dar o seu nome aqui pro pessoal, pra diretoria, porque eu lembro que ele gostava de você. Eu falei, claro que pode. Rapaz, mas foi instantâneo assim, Costa, foi bem instantâneo. No mesmo dia o William já ligou e falou, eles gostaram, se você conseguir a liberação com o pessoal do Cruzeiro lá, eles querem te contratar. Eu falei, cara, deixa comigo então. Aí liguei pro presidente, era o Zezé Perrella. Marquei a reunião com ele no outro dia, fui para Belo Horizonte, estava no Espírito Santo, né? Eu sou do Espírito Santo. Aí peguei o avião, fui para Belo Horizonte, me encontrei com o Zezé lá na Toca da Raposa 2. E aí, durante a reunião, ele perguntou se era do meu interesse. Enfim, passei as vantagens, que era jogar uma Libertadores, né, no Grêmio.
E aí ele concordou, perguntou se eu queria, e eu falei que queria, obviamente, então a gente acertou esse empréstimo. Então foi assim, quem fez essa ponte aérea, na verdade, foi o William, cara. O William, e sou muito grato, sempre agradeci o William, né? Mas aproveitar a oportunidade e agradecer de novo, porque se não fosse, né, o William ter indicado o meu nome, talvez eu não teria vivido grandes momentos com a camisa do Grêmio. E aí, a história poderia ser totalmente diferente. E tu citou sobre estar morando em Porto Alegre. O vínculo com o Grêmio, o vínculo com a cidade, do período que estava no Grêmio, com Porto Alegre, te fez ficar em Porto Alegre? Tem um motivo a mais para estar em Porto Alegre? Como é que é? Então, na verdade é isso, né? Esse vínculo. O vínculo cara, minha carreira toda eu joguei com a maioria dos clubes que eu joguei foi aqui do Rio Grande do Sul, né? Do estado do Rio Grande do Sul, né? Eu tenho também uma história no Brasil de Pelotas, né? Joguei, enfim, consegui o acesso para a Série B com o Brasil de Pelotas, enfim, joguei no São Paulo de Rio Grande, Juventude, enfim, São José. Então, assim, eu já sou adaptado aqui ao estado do Rio Grande do Sul. Quando eu paro de jogar, eu já era divorciado, enfim, conheço uma pessoa que hoje ela é minha esposa, ela é gaúcha, daqui de Porto Alegre, então a gente, aí foi mais fácil, antes de eu parar de jogar, né, já conhecia, a gente, enfim, a gente mora junto, a gente não casou, igreja e tal, eu já fui casado em igreja, sou divorciado, então não posso casar de novo, né, e aí, mas enfim, sou casado, minha esposa é gaúcha e mora aqui, mora em Porto Alegre. Adoro Porto Alegre, independente. Eu acho que se não fosse a minha esposa ou não, com certeza o meu vínculo é muito grande aqui no estado. Meus amigos são daqui, enfim, a minha base não é familiar, a base familiar é no Espírito Santo, né? Eu vou no Espírito Santo ver meus irmãos, né? Sempre nas férias eu estou indo lá ver meus irmãos vêm aqui me visitar no Rio Grande do Sul, a gente tem esse vínculo, mas assim, meus amigos, enfim, tudo é aqui, entendeu? Eu não tenho muitos amigos no Espírito Santo, porque eu saio muito cedo do Espírito Santo para tentar essa carreira de ser atleta, jogador, então eu tenho um pouco vínculo de amizade com o pessoal lá no Espírito Santo. Teria só a minha família, claro, que é muito importante. Mas aqui eu me sinto mais em casa, aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, sou super adaptado, sou um cara que aprendi as tradições gaúchas, tomo chimarrão todo dia, churrasco, se deixar, eu faço churrasco todo dia, sou carnívoro. Então, assim, cara, é bom demais, é um estado que eu gosto muito. A vida te tornou gaúcho, então, né? A vida me tornou. Eu costumo dizer, cara, que eu não nasci gaúcho, não nasci gremista, né? Como eu sou capixaba, eu não nasci gremista, mas eu me tornei gaúcho de coração e gremista de coração. Isso é sensacional. E bom, Teco, tu chega no Grêmio, né? Tava falando ali já na parada da Copa. Tu é campeão pelo Grêmio, campeão gaúcho 2007, certo? Então, Certo? já chega assim com cartão de vista, campeão, campeão gaúcho, e aí vem o momento do mais lembrado por todo mundo, né? A grande campanha da Libertadores 2007, que tu faz um gol muito importante naquela campanha, e a gente vai chegar lá. Mas assim, Teco, qual foi a tua sensação de chegar num clube novo, já ser campeão e além de tudo se consolidar depois como zagueiro titular? Cara, foi tudo meio que meteoro, assim, para mim. Foi tudo muito rápido, né? Eu sou contratado juntamente com o Esquiavo, né? Que foi a maior contratação. Super campeão, um cara parceiro, um cara muito gente boa. Enfim, mas todo mundo sabe, né, que o Schiavi chegou para ser titular. Foi a grande contratação do ano aí para o ano de 2007. Então eu chego nada badalado, né? A minha chegada aqui foi bem discreta. E ainda no elenco já tinha o William, que, né, era remanescente em 2006, foi super bem, e o Pereirão, né, remanescente da batalha, né, que é também um grande amigo que eu tenho, um grande jogador. E aí, então, eu chego para ser, na teoria, o quarto zagueiro, né? Eu era o quarto zagueiro, eu obviamente iria disputar a posição ali, né? Com o Williams, Schiavi e com o Pereira. Então, na pré-temporada, eu já meio que. A pré-temporada antigamente era totalmente diferente de hoje em dia, né, Costa? Então, assim, a pré-temporada a gente passava 15 dias, cara, nem colocava chuteira, era só tênis, era corrida, academia e corrida, e enfim.
era bem cansativo, né? Claro, para você ganhar um preparo físico, né? Para você se condicionar, né? Hoje em dia, com o avanço, né? Da tecnologia, um mundo muito mais globalizado, né? Já tem outras maneiras de você conseguir esse condicionamento, tanto que os clubes hoje nem fazem uma pré-temporada com as questões de corrida, né? Uhum. Enfim, e aí na pré-temporada já tem um destaque meu, assim, parte. Teve um amistoso em Bento Gonçalves, a pré-temporada era em Bento, né, dos times gaúchos, a gente foi para Bento, e aí teve um amistoso com a cidade, de um time da cidade lá de perto. Enfim, eu vou super bem no amistoso, tal, tudo certo. Na volta eu chega para começa o Campeonato Gaúcho, o Pereira não pode jogar e eu vou para o banco. O Schiave joga o jogo da estreia. Não, minto. O Schiave não podia jogar, o Pereira joga o jogo da estreia, eu estou no banco, né? E aí o Pereira, nesse jogo, ele tem um entorse no tornozelo, mas joga o jogo inteiro, mas quando acaba o jogo, o tornozelo dele totalmente inchado, ele fica fora de algumas partidas. No segundo jogo, o Schiavi já pode jogar, tem condições de jogar, ele vai para o jogo. Eu fico no banco. No terceiro jogo do Campeonato Gaúcho, eu achei que eu ia ser banco, tal, tudo certo, semana inteira treinando no banco, o Schiavi jogando, e a gente ganhou o jogo de estreia, a gente ganhou o segundo jogo, e aí sai, cara. E aí ele. O que acontece? Eu recebo a informação que eu ia jogar de titular, pô, na véspera do jogo, na pré-eleição. Eu lembro o hotel que a gente concentrava o Deville, aqui em Porto Alegre. E aí, na pré-eleição, o mano fazia pré-eleição no hotel. Ele sai a escalação, meu nome estava lá. Foi até uma surpresa para mim, o Diego Souza, muito meu amigo, estava do meu lado. Você sabia? Eu falei, rapaz, sabia não. Ele, mas vai dar tudo. Eu falei, vai dar tudo certo, bora pro jogo, tô preparado. Enfim, na minha estreia eu vou super bem, a gente ganha de 3-0, acho que é do São Luís de Juí. E jogo bem, jogo bem. Eu lembro que quando acaba o jogo, o pessoal da imprensa, todo mundo falando do meu nome e tal. Enfim, e ali eu conquistei, cara. Foi igual eu te falei, foi tudo muito, muito rápido, né? Eu conquistei a confiança do mano muito rápido, a primeira impressão é que fica. Daqui a pouco o Mano sentiu confiança em mim em todos os jogos que precisava, a maioria dos jogos precisava. Precisava defender, estão ganhando, precisa. Eu entrava. Tem que segurar o resultado, eu entrar. E assim eu fui conquistando a confiança do Mano, né? Tanto que no jogo da estreia da Libertadores contra o Cerro Porteñ lá no Paraguai, o Lúcio não podia jogar, ele não sentiu confiança em colocar o Bruno Teles, que era o reserva imediato do Lúcio, né? E aí ele me coloca de lateral esquerdo, né? Joga Schiavi, William e eu de lateral esquerdo, né? Então, e a gente ganhou o jogo de estreia, ganhamos de 1-0, um jogo fora, um jogo difícil contra o Cerro Porteñ. E aí, entendeu? Eu fui conquistando a confiança do mano e toda vez que eu entrava e que ele precisava de mim, eu correspondia, sempre tendo boas atuações. Era nítido que uma hora eu iria ter uma oportunidade, né, de ser titular. E essa oportunidade veio no jogo contra o Caxias, no jogo de volta, né? Naqueles 4-0, né? Que a Sensacional. gente, que a gente consegue reverter 3-0 em Caxias, eles ganham de 3-0, eu não participo do jogo. Aí durante a semana o mano me colocou de titular e falou: você vai ter 3, 4 jogos aí para você jogar, vou te dar essa sequência, só depende de você. Se você for bem, você continua. E aí, logo no jogo que era contra o Caxias, a gente ganha de 4-0, joga super bem, o time todo joga super bem. Como é que o cara vai tirar, entendeu? Então, assim, foi bem bacana. Não foi fácil, não, né? Mas, cara, minha trajetória no Grêmio foi bem suada, bem concorrida, assim. Mas foi muito bacana. Eu lembro com o maior carinho, cara. Como se fosse hoje, assim, eu lembro, eu tenho ótimas lembranças. Não, e tu até citou esse grande jogo que foi, aquele time já dava indício do que seria o restante do ano, né? Que é a questão de um time que vem sempre se surpreendendo, vem sempre mostrando que pode mais, vem sempre surpreendendo o torcedor. E, bom, Teco, tu citou também sobre a questão que tu já jogou contra o Grêmio algumas vezes. Mas aí agora tu tá desse lado. Como é vestir a camiseta do Grêmio da outra perspectiva? Porque tu devia ver a torcida no Olímpico
devia ver Como essa torcida. torcedor, né? Essa torcida é embaçada. E agora ter eles ao seu favor. Como é que era a tua perspectiva de jogar contra o Grêmio, contra a torcida do Grêmio, e agora jogando a favor? Como é que foi? Cara, sem sombra de dúvidas, foi um dos pontos favoráveis, né? De que fez eu vir para cá, né? Fez eu vir para acertar com o Grêmio, né? Quando surge essa oportunidade, quer jogar o Grêmio, quer jogar a Libertadores, cara, esse cara nem pensa duas vezes. O Grêmio é muito grande, cara. Né? Eu sempre acompanhei futebol, sempre acompanhei o Grêmio, então, assim, sempre via ainda o Olímpico. Então, cara, eu lembro que quando eu cheguei, meu sorriso era sempre estampado no rosto e eu não via a hora de ver o Olímpico lotado, o torcedor fazendo aquela avalanche. Meu sonho era fazer um gol para torcedor fazer avalanche, né? E correr para a avalanche. Eu consegui realizar esse sonho, né? Que foi, né? Eu já tinha feito um gol contra o Cerro Porteño, né? Na Sim. primeira fase, no jogo de volta, né? Que não estava impedido, mas o Bandeirinha deu impedimento. Naquela época, enfim, não tinha VAR, não tinha nada, Bandeirinha deu impedimento, estava impedimento. E aí eu vou conseguir fazer esse gol, né, nas quartas de finais contra o defensor, né? Alguns falam defensa, defensor, enfim. E aí, cara, é sensacional. Cara, torcedor do Grêmio é apaixonante, a torcida do Grêmio é apaixonante. Hoje, quem me acompanha, você me acompanha, né, Costa? A Uhum. gente se viu lá, a gente se viu lá no Grenal, na Arena. Eu vou em todos os jogos do Grêmio, eu vou na Arena, eu vou torcer, né? Claro, é um trabalho bonito que a diretoria do Grêmio faz para os ex-atletas, né? Que dá essa oportunidade para a gente em todos os jogos poder ir, a gente reúne, vê grandes amigos, vê ídolos, né? Hoje eu convivo com ídolos, cara, que marcou gerações, né? Que, pô, sem sombra de dúvida também que foram meus ídolos, né? E sou amigo deles, então assim, é um trabalho muito grandioso que a diretoria do Grêmio faz, eu sou muito grato. Então, assim, eu acompanho, cara, a gente fica num camarote em cima da geral ali na arena, cara, é arrepiante, assim, quando eles começam, quando a geral começa a cantar, quando todo torcedor da arena começa a cantar. Então, assim, cara, poder, né, ter vivido isso, cara, no Olímpico, um estádio místico, foi sensacional, cara. É a maior e melhor experiência que eu tive na minha vida, né? Por isso que eu aceitei, né? Também pela grandeza do Grêmio e por ter o Grêmio ter esse torcedor tão apaixonado, tão apaixonante que é o torcedor gremista. Hoje eu recebo muito carinho do torcedor gremista nas redes sociais e como eu te disse, né, Costa? Não nasci gremista, mas pode ter certeza que hoje eu vivo o Grêmio, sou gremista, sofro com o Grêmio, né? Tenho alegrias com o Grêmio, a minha vida é o Grêmio hoje em dia. Não, total, quando tu cita da torcida do Grêmio, tu cita do Olímpico, principalmente, todo mundo costumava dizer que a torcida era o 12º jogador daquele elenco. Porque a gente sabe que o Grêmio vem de uma reformulação, a gente sabe que o Grêmio não vivia uma fase muito boa, né? Tipo assim, de 2005, levando a Batalha dos Aflitos, 2006 já é um ano melhor, fica em terceiro, se não me engano, brasileiro. Aí É isso. chega em 2007, tá, e agora, como é que vai ser? E o time começa a desbancar. Aí o time perdia, mas do nada recuperava quando tava em casa. O Grêmio era imbatível no Olímpico, era sensacional É, aquele Grêmio. E eu entrevistei o Tcheco semanas atrás, e quando ele tava citando o Olímpico, eu vejo o mesmo sentimento de tu citando o Olímpico. E me dá um sentimento de que eu falei também. Eu tenho saudade de algo que eu não vivi, porque eu não cheguei a viver o Olímpico em dia de jogo. Eu já fui no Olímpico por visitar, mas não em dia de jogo, porque eu era muito pequenininho. E é incrível essa sinergia, essa torcida, né? E o quanto que fascina. muito, cara. Quem viveu, quem pôde ter tido essa experiência, sabe do que eu tô falando, cara. Sabe o que eu tô falando. Era incrível. A atmosfera do Olímpico, o entorno do Olímpico ali, cara, era sensacional. Jogo no Olímpico, jogo mata-mata, gente chegando, ônibus chegando, o torcedor já no meio da rua, já lá na Redenção, já esperando a gente, vai acompanhando a gente até a Zenha, acompanhando o ônibus, né? Enfim, aí entra no Olímpico, aquela festa, cara, era quando a gente estava aquecendo ali do vestiário do Olímpico, quem jogou sabe que eu tô falando. Quando a gente aquecia no vestiário ali do Olímpico, a gente escutava tudo, o torcedor pulando na arquibancada. Então aquilo ali arrepiava a gente e, cara,
É aquilo que eu falo, você tá no Grêmio, cara. O Grêmio é um dos maiores clubes do mundo, jogando no dos maiores clubes do mundo, né? E aí não tem como você não entrar e não representar aquele torcedor que saiu da sua casa, que vai lá te prestigiar, que vai lá, que paga o ingresso, que vai lá torcer para você. O mínimo que você pode fazer é entrar dentro de campo e honrar essa camisa, né? E era o que a gente fazia em 2007. Obviamente que a gente tinha qualidade, né? Senão a gente não ia conseguir reverter os resultados que a gente reverteu, né? Mas o time com qualidade e essa sinergia que tinha entre time e torcedor, aí fazia, como você mesmo disse, né, Costa? Fazia a gente ficar imbatível ali no Olímpico. Qualquer time que a gente enfrentasse naquela época ali no Olímpico, certeza absoluta que a gente iria conseguir a vitória. Ah, é sensacional a campanha de 2007, né? É jogo nos trancos e barrancos. E tu citou o gol, né? Que tu queria fazer um gol formar a avalanche, aquele gol, a narração, gol como defensor. Sensacional. Ah, Tenta descrever aquela sensação, aquela alegria. E ali falou assim: ó, o Grêmio vai longe. cara, é assim, eu lembro de tudo, cara, tudo naquele dia, lembro de momentos antes, eu na concentração, e eu tava mentalizando fazer aquele gol, não daquela maneira, mas eu tava mentalizando, eu falei, cara, eu preciso fazer um gol, eu tenho que ajudar, enfim. E sabe, é uma coisa que é incrível, você mentalizar, se você pensar positivo, as coisas acontecem. E eu lembro que o Diego Souza não jogou, né? E eu tenho amizade com o Diego Souza, lógico que, né, agora a gente está distante, enfim, ele vive a vida dele, eu vivo a minha. E aí, quando a gente estava aqui no Grêmio, ele era meu amigão, assim, e eu lembro que ele não jogou esse jogo. Mas eu lembro que a primeira pessoa que entrou dentro de campo foi me dar um abraço depois ali, quando o jogo acaba, é o Diego Souza. E eu falei para ele, eu te falei que eu ia fazer o gol, enfim. Então, assim, cara, aquele gol foi incrível. Eu lembro que foi uma falta lateral, né? O Tcheco cobra no rebote Sandro Goiano, que eu sou fã. Cara, eu sou fã de todos ali, 2007. Eu me posiciono para não ficar em impedimento. Sandro Goiano dá um chapa, meio que de três dedos assim, enfim. E eu lembro que vinha aquele lateral direito deles, né, do defensor, que é um ótimo lateral, né? Ele integrou muito a seleção, né, do Uruguai, ele jogou em vários clubes grandes, eu esqueci o nome dele, enfim. Eu falei, cara, eu preciso chutar essa bola. E ele era rápido e eu consegui chutar meio que dando um carrinho. E quando eu vejo que a bola bate no goleiro e vai rodando assim para dentro do gol, então assim, eu fico até meio desorientado. Eu levanto do lado ao contrário, eu giro, eu falei, não, geral é daquele lado ali. Aí vou lá para geral, né? Porque, como eu te disse, era o meu sonho, né? Fazer um gol e ir lá para geral. Aí eu fiquei cego. Aí eu fui lá para geral, corri lá, eu lembro, acho que o Tuta, o caso Eduardo correu também, o William, eu lembro só de ver o William, assim, dar um abração no William. Cara, a sensação maravilhosa e poder fazer um gol no Olímpico lotado, né, num jogo classificatório de Libertadores, né, poder ajudar a equipe, aquele gol ajudou muito a equipe. A gente estava né, a gente começou o jogo 2 gols atrás, né? Tava 2-0 pro Defensor, a gente perde 2-0 lá no Uruguai, então assim, foi um gol importante. No primeiro tempo a gente ia fazer 2-0, né? Nos deu tranquilidade para o segundo tempo. Mas o segundo tempo foi difícil, eles tinham um time muito aguerrido, como todo time uruguaio, o jogo fica 2-0 e vai para os pênaltis, né? E a gente consegue passar nos pênaltis. Foi muito incrível, assim, a sensação maravilhosa. Vendo tu falar e ouvindo também o Tcheco falar sobre a campanha de 2007, ouvindo vocês dois terem falado da mesma campanha e com brilho no olho, com felicidade na fala, meu, pra torcida, vocês foram campeões de 2007, não tem como. A campanha foi de campeão. Só que é o azar de ter pego boca. Cara, ali é o Boca. Eu até fui em outro podcast, assim, até falei, saiu até nas redes sociais aí, ou numa entrevista, e aí eu falando, que se esse gol tivesse sido anulado, o primeiro gol do Boca fosse anulado, que foi, lógico, Teve uma série tava de ocasiões é, de, naquele jogo, né? todo mundo sabe, né? Teve erros, né, do árbitro a favor do Boca Juniors, sempre a favor para eles, né? E aí, enfim, o jogo ficou 3-0. E eu falo, poxa, se ficasse 1-0, o jogo
Do Olímpio seria totalmente diferente, a história teria sido totalmente diferente. Não quero dizer que o Boca, não, que a gente iria ser campeão e o Boca não iria ser campeão. Talvez se ficasse de 1-0 para o Boca Juniors, a gente também, provavelmente a gente iria perder o título, né? O Boca era melhor que a gente, não tenho sombra de dúvidas disso. O Boca era melhor, era um time melhor, mais cascudo, os caras sabem jogar esse tipo de competição, talvez a gente não iria conseguir fazer nenhum gol neles, e como aconteceu, a gente não fez nenhum gol neles. Mas quando eu digo assim, se fosse anulada a história seria diferente, a história seria diferente, porque aí a estratégia, quando você perde um jogo de 3-0, o jogo da volta, só estratégia, você não tem estratégia, cara. Você tem que atacar, a estratégia é kamikaze, cara. Vai, é pressão lá em cima mesmo, tem que fazer. A gente tem que fazer 1, 2, 3 o quanto antes, né? Então acaba que sua estratégia, o time não tem muita estratégia quando fica 3-0. Agora, quando você perde de 1-0, a estratégia é outra totalmente diferente. Você joga com muito mais tranquilidade, você tem 90 minutos para poder fazer um gol e igualar o adversário, né? Então, assim, eu quis dizer nesse sentido. Aí as pessoas acham que não, mas aí você fala, como eu falei que a história seria diferente, aí achando que o Grêmio ia ser campeão. Não, não é que o Grêmio seria campeão, o Boca seria campeão de qualquer maneira. Se ficasse 0-0 o jogo lá, o Boca seria campeão, porque o time do Boca era melhor. Eu só quis dizer na questão da estratégia, para o jogo de volta, entendeu? O jogo de volta seria totalmente diferente. Eu lembro que a estratégia do Mano foi, cara, tá 3-0 para os caras, vão tentar ganhar o jogo, mano a mano, Teco no Palácio, William no Palermo, adiantam as linhas, Patrício e Lúcio lá em cima, Sandro, e vai empurrando os caras, vai abafando os caras, peste, pressiona, linha alta, e era isso, não tem muita. A estratégia, com certeza, se fosse 1-0, a estratégia seria diferente. Falou um ponto muito importante que também tinha colocado na pauta, porque você falou assim, Teco, Marco Palácio, e aí eu quero te falar pro zagueiro, porque uma coisa é perguntar ao Diego Souza, como é que foi aquele jogo pra te enfrentar o Boca Juniors? Eu sabia que o... Mas agora uma coisa é tu ter um Palácio pra marcar, outra coisa é saber que tu vai ter que parar o Riquelme, que tá jogando a bola. Como é que é a cabeça do zagueiro pra enfrentar grandes adversários de uma qualidade absurda? Como é que fica o preparo, tanto mental e tanto físico, para um jogo desse? Como um zagueiro tem que se importar? Então, a concentração é totalmente diferente, né? Quando você joga uma final de Libertadores, enfim, quando você joga esse tipo de jogos, a concentração é totalmente diferente. E lembrando que antigamente não tinha tanto, a tecnologia não era tanto avançada, a gente não tinha tantos detalhes, né? Tantos detalhes de como jogava o adversário, né? Obviamente que a gente sabia que ia ser o Boca Juniors, mostrou vídeos, né, do Boca, mas a gente não era tão mastigado igual é hoje, né? Hoje, se você quiser ver um jogo lá sei lá, qualquer lugar do mundo, você consegue ver, e se você precisar de algum detalhe desse jogo, você consegue na internet, né? Antigamente não tinha. Obviamente que eu sabia que era o Palácio, já tinha visto, acompanhei a Libertadores inteira, e eu sabia que ele jogava ali do lado, que ele não sairia daquele meu lado, meio do Lúcio, por nada, né? Sabia que era um jogador rápido, sabia que era um jogador de drible, sabia do Palermo, né? O Palermo, pô, multicampeão também, um cara, né? Um centroavante maior, né? Um cara mais alto, mais forte, que não tem tanta habilidade com a bola, mas muito perigoso na bola aérea, nas bolas alçadas, enfim. Riquelme, o Riquelme, eu lembro, cara, que ele estava, se eu não me engano, era no Vila Real jogando. Champions Tava League. jogando Champions League, exatamente, jogando na Champions League pelo Vila Real. Então, assim, era uma coisa absurda, né? Jogar contra os caras. Então, assim, a concentração quando você joga contra um time grande, assim, um time poderoso, um time que tem jogadores decisivos, a concentração é totalmente diferente. Você tem que estar focado o jogo inteiro. Eu lembro que eu me preparei para isso, né? E foi por curiosidade ou não, pode ser loucura que eu falei aqui agora, mas foi um dos melhores jogos que eu fiz com a camisa do Grêmio, individualmente falando, foi o jogo lá na Bombonera. Lá na Bombonera a gente perde de 3-0, obviamente. Pô, um zagueiro falando que foi um dos melhores jogos e perdeu de 3-0. Foda, né? Mas, assim, individualmente falando, eu cumpri bem o que foi proposto pelo treinador e eu consegui
nos embates com o Palácio, a maioria, eu não lembro, sério, com toda a humildade do mundo, eu não lembro de ter levado algum drible do Palácio assim, né? Nem eu, nem Lúcio, eu lembro que ele é um cara, muito difícil de marcar, porque ele é um cara que tem muita personalidade, tá, Costa? Eu lembro que eu estava super bem no jogo, ele não me passava, não me driblava, pegava a bola e ele vinha para cima. Geralmente, quando você está ganhando os duelos contra os atacantes, geralmente ele, aqui tá difícil, vou lá para o outro lado, né? Vou ali um pouquinho para o meio. Geralmente, né, os caras sabem, né? O jogador sabe, consegue enxergar o jogo. E aí eu pensava, né? Falava, não, daqui a pouco ele vai lá para o lado do Patrício, né? Ele vai dar uma gerada, né? Ele não vai ficar o tempo todo aqui. Costa, o cara ficou lá o tempo todo, cara, o tempo todo, e não adiantasse que eu fizesse. O jogo poderia estar acontecendo até hoje, ele iria continuar, porque é um cara que tem muita personalidade, muita vontade de ganhar, muita gana. Os argentinos são assim, né? Então, assim, eu lembro que foi um dos jogos mais especiais que eu fiz. Eu tiro uma bola em cima da linha e depois o Mano. Aí ele me confessa uma coisa, depois eu machuco no jogo da volta, né? Quando eu estava já aqui em Porto Alegre, me recuperando, né? Recuperando a minha lesão, que eu tive uma lesão grave no segundo jogo, algumas semanas depois. E aí o Mano me conta, né? Para você ter ideia, que o Boca Juniors ficou interessado no meu futebol. Quando acabou o jogo lá na Argentina, os diretores do Boca entraram no vestiário, foram falar com o Pelé, com o seu Verardi, enfim, reuniram o pessoal lá para perguntar a minha situação, como estava a minha situação com o Grêmio, questões contratuais, porque eles tinham interesse no meu futebol, entendeu? Então, poxa, aí, cara, quando o Mano me contou, foi uma sensação de muita alegria, de muito orgulho, né, e ao mesmo tempo frustração. Poxa vida, machuquei, né? Então, assim, mas fiquei muito feliz, cara. Feliz porque geralmente o Boca não tem muito interesse por jogadores brasileiros, né? Se eu não me engano, só dois jogadores jogaram no Boca Juniors, né? Na história do Boca Juniors, só dois, né? Que é o Yarley e o Luiz Alberto, né? O zagueiro. Acho que só esses dois brasileiros, né? Acho que eu tô falando besteira, não sei, mas eu lembro desses dois. Então, quando surgiu o interesse deles, eu fiquei muito feliz, muito lisonjeado e muito orgulhoso de mim mesmo, entendeu? Mas, assim, é um jogo totalmente diferente. É uma final, é um sonho realizado. Quando você entrei na Bombonera, assim, quando você vê aquela Bombonera, do mesmo jeito que é o Olímpico tem a mística do Olímpico, a Bombonera também, né? Todo jogador sonha em jogar um jogo na Bombonera, né? A Bombonera, cara, é um dos estádios mais famosos do mundo, né? E é muito legal. O clima é muito bom, a atmosfera é muito bom, assim. Eu lembro, assim, eu tenho boas recordações desse jogo. Apesar da derrota, eu individualmente falando, tenho boas recordações. E outra coisa, né? Tu falou ali do interesse deles, que é muito difícil eles interessarem brasileiro. Então, realmente bate com tudo que tu falou que foi uma grande atuação. E outra coisa, quando eu citei para algumas pessoas próximas que eu ia entrevistar o Teco, meu, todo mundo fala assim: Meu Deus, o Teco jogou muita bola naquela Libertadores 2007. Pá, o Teco jogou muita bola. Pena da lesão. E a gente vai chegar nesse ponto também. Mas, cara, de verdade, vendo vídeos também, jogou muita bola naquela Libertadores. E com certeza tu era merecedor disso, porque quando tu falou que foi suado tua chegada, tu foi conquistando espaço, conquistando barreiras e foi ganhando espaço até se tornar no jogador que se tornou. E outra coisa também, Teco, porque teve essa lástima de ter perdido de 3-0 a ida e a volta também ter perdido, mas a volta teve algo muito impactante que é lembrado até hoje, né? Que é a recepção. E eu queria ouvir de ti sobre essa tua perspectiva da torcida do Grêmio, a recepção. Se vocês realmente esperavam que ia ser aquela magnitude toda, mesmo perdendo de 3-0, ou se vocês falassem, a gente vai perder, vamos ver os torcedores lá, agradecer a torcida pela campanha. Como é que foi? Cara, assim, Costa, eu lembro, claro que nós como jogadores, né, como a gente estava vivenciando aquilo, todos os jogos sempre lotados, a gente não tinha sombra de dúvidas que o torcedor iria lotar, ia comparecer, e dentro de nós também, né, como a gente já tinha conseguido, né, nessa caminhada, nessa trajetória, reverter vários resultados, dentro de nós também, jogadores,
a gente tinha esperança, né? Poxa, vamos, daqui a pouco a gente consegue, vamos jogar. Eles conseguiram, cara, você tem que se apegar em alguma coisa, né? E aí, eles conseguiram 2 gols irregulares, se não fosse 2 gols irregulares, então a gente consegue também, enfim. E dentro de nós, a gente também tinha essa esperança e sabia que o torcedor, mas como você disse, não esperava que fosse daquela magnitude, cara, porque eu lembro, a gente volta da Argentina, aí no dia seguinte a gente vai entrar, treinar no Olímpico, né? Fazer o treino no Olímpico. Cara, eu lembro que o pessoal tava com as barraquinhas, né, de acampar, né, de acampamento em volta do Olímpico, dormindo, as pessoas dormindo dentro das barracas. Estava numa noite muito fria, né, era junho, e aqui no sul faz muito frio no meio do ano, em junho. Então, assim, as pessoas com as cadeiras, com as cobertas, com as barraquinhas, dormindo nas suas barracas para poder comprar o ingresso para a final. E aquilo foi uma coisa que marcou muito a gente, assim, os jogadores. Eu lembro que quando a gente passa em torno do Olímpico e vê eles ali, cara, a gente pensa, é isso, meu irmão, vamos dar a vida porque esses caras merecem, a gente merece e eles merecem. Isso foi um tema que nós conversamos, né? Os jogadores, nós entre os jogadores, nós conversamos, meu irmão, os caras vão apoiar a gente, velho. Só depende de nós, então vamos para cima que a gente vai ter o apoio na arquibancada. Lógico que a gente não esperava aquela. Tem um vídeo, né, que é bem emblemático, né, que a gente entrando no campo, né, aqueles fogos, aqueles fogueteiros, assim, cara, né, não esperava. Confesso que foi a festa, a coisa mais linda que eu vi, assim, na vida, assim, em termos de profissional, né? Falando, foi uma festa incrível, o torcedor está de parabéns. A campanha inteira. Confesso também que se não fosse torcedor, se a gente não tivesse o apoio do torcedor, provavelmente a gente não conseguiria os resultados que a gente conseguiu. Então, essa junção, essa sinergia entre time, torcida e arquibancada, cara, foi muito satisfatório e foi muito importante para a gente chegar onde a gente chegou. Eu costumo dizer que a recepção da torcida foi nada mais nada menos que um selamento de aliança com aquele grupo e um agradecimento, né? É, Por mais que não fomos campeões, tá aqui uma festa de campeões por tudo que vocês fizeram. Porque, cara, uma coisa é o torcedor, porque eu vou ser bem sincero, até trazendo para os dias atuais, também tocar no assunto que tu tem a licença da CBF, né? Também te perguntar mais pra é, frente se vai querer ir pro técnico, essas coisas assim, mas seguinte ponto. A gente vê hoje o futebol, a gente vê o elenco, a gente apoia, o torcedor apoia. Só que se a gente vê que os caras não estão comendo a grama de volta, não está sendo recíproco essa entrega, o torcedor dá uma desanimada. Mas aquele selamento de aliança foi assim, a gente viu que a gente se entregou e vocês se entregaram por nós também, né? Então acho que isso impactou aquela campanha. cara, sem sombra de dúvida, você falou certamente, né? Foi isso, foi aquele encerramento, né? Eles viram que a gente se doou, que a gente se entregou o máximo para chegar onde a gente chegou, e eles fizeram uma grande festa na arquibancada, independente do resultado. Eu lembro que eu estava machucado, eu machuquei, né? No segundo jogo aqui em Porto Alegre, e mesmo assim, quando eu me machuco, eu fico ali na casa mata ali, botando um gelinho no joelho, e aí acaba o jogo. Eu lembro que o torcedor aplaudiu, cara. A gente perdeu de 2-0. Na soma dos resultados foi 5-0 para o Boca Juniors. O torcedor gremista estava aplaudindo a gente, porque viu que a gente se entregou, viu que a gente se doou. Então, cara, é muito gratificante. Quando isso acontece, cara, não tem outra palavra, é gratidão. O jogador, sabe? E, Costa, eu costumo dizer também que é o mínimo, cara. É o mínimo quando você está jogando no Grêmio. Agora eu vou falar como torcedor, tá? Agora, como eu sou torcedor do Grêmio, cara, velho, ganhar ou perder faz parte do esporte, né? Porque do outro lado tem também o adversário que treina todo dia, estuda o adversário, tem a estratégia de jogo. Ganhar ou perder faz parte do resultado do esporte, né? Mas a forma que você perde, a forma que você joga faz muita diferença. E às vezes eu fico indignado, cara. Você tá vestindo a camisa, como eu te disse, do Grêmio, cara. Você veste a camisa, você joga no Grêmio, cara. O mínimo que você tem que fazer é entrar dentro de campo e honrar essa camisa e correr, e se doar e se dedicar. Meu irmão, posso não estar jogando bem, mas hoje eu vou dar o meu melhor, vou correr, vou me matar aqui, meu irmão, vou sair de campo morto,
mas esses caras não vão correr mais do que eu. Então, assim, é esse espírito, esse é o DNA do Grêmio. E eu sempre tive desde que eu cheguei. E aquele grupo sempre teve isso. E eu vejo que, ultimamente, com o decorrer dos anos, o Grêmio vem perdendo esse DNA, né? Contratando jogadores que não conhecem a história do clube, e isso faz diferença. Óbvio que o torcedor é inteligente, o torcedor entende futebol. Ele sabe, ele vê quando, né, o time ou o grupo, enfim, não tem esse espírito, não representa ele dentro da arquibancada, né? Você vê uma arena não tão lotada, né? Os caras não conseguem te representar dentro de campo. Porque a gente sabe também, né? A gente vive num país onde as coisas, a economia tá, pô, hoje tudo é caro, né? Aí o torcedor que ganha lá seu um salário mínimo vai ter que comprar ingresso, vai ter que ir antes, vai chegar lá, vai ter que comprar comida, vai ter que se alimentar, vai comprar uma bebida. Meu irmão, é muito gasto, cara, é muito gasto que se gera para você ir ver um jogo de futebol. Então, assim, o jogador tem que entender isso, que o torcedor faz, cara, toda essa, né? Às vezes faz dívida para poder ir lá. Cara, é muito trabalho e aí o jogador tem que entender isso e tem que representar o torcedor dentro de campo, vestir aquela camisa ali e se doar. É o mínimo que eu espero como torcedor, entendeu? Perfeito. É isso aí. Eu ia também chegar num ponto para te perguntar, porque ultimamente a gente tá vendo que o Grêmio tá sendo muito criticado por suas atuações, jogadores, e às vezes o pessoal acha, não, a imprensa tá pegando muito no pé, e tu, eu quero saber de ti, porque você jogou, você estava na Casa Mata, você tem a visão de jogador, e a gente sabe que o jogador sabe coisas que o pessoal de fora não sabe. Tu acha que há muitos equívocos ou realmente, porque às vezes o jogador, a gente tá aqui, ó, numa roda falando, não, é isso, aquilo. O jogador tá só de canto, meio assim, ah, se eles soubessem. É realmente isso, Teco? Como é que funciona, rapaz? Agora que tu tá do outro lado, comentarista, como é que é? É mais ou menos isso. Quando eu estou numa conversa, eu fico pensando, eu não falo. Ah, se fulano, você soubesse como, o que que acontece lá dentro. Enfim, é isso, Costa. Eu não posso falar porque, como eu te disse, eu tenho uma relação muito boa com o pessoal do Grêmio. Inclusive, há pouco tempo atrás, eu fui visitar o Paulo Pelaipe, né, um grande amigo que eu fiz no futebol, que foi o responsável pela minha contratação, né, foi responsável por eu ter chegado no Grêmio. Então, quando o Grêmio anuncia a contratação dele, eu faço questão de conversar com ele, de marcar. Eu vou lá no CT para dar um abraço, para dar boas-vindas. Conheço ainda o pessoal que trabalha lá no Grêmio, então eu tenho uma relação próxima ao pessoal do Grêmio, né? Então, assim, não dá para ficar falando muita coisa, né? Mas geralmente, quando a fumaça há fogo, né? O pessoal da imprensa sabe o que diz, eu concordo, assim, vou tentar não ficar muito em cima do muro. Eu tenho muita coisa para falar, mas assim, eu não posso falar muita coisa. Mas a gente sabe, o Grêmio, infelizmente, eu acabei de dizer algum minuto atrás que o Grêmio foi, com o decorrer do tempo, passando os anos, foi perdendo sua identidade, seu DNA, né? Que é o DNA vencedor do Grêmio, né? O Grêmio conquistou, pô, campeão mundial, assim, campeão da Libertadores 3 vezes dessa forma. E aí você vê o time perdendo essa identidade, né? Muitos jogadores que não conhecem a história do Grêmio, muitos estrangeiros, enfim. E aí acaba que o resultado dentro de campo não é bom. Então, eu acho, sinceramente, que a imprensa não tem pegado no pé do Grêmio, né? Eu acho que esse elenco está devendo ainda, acho que o treinador está devendo, o Grêmio não conseguiu ainda jogar um bom futebol desde o início do ano, conseguiu o título do Campeonato Gaúcho, parabéns, era importante, era essencial, né, voltar a ter hegemonia no estado, né, aqui no Rio Grande do Sul, mas vem devendo com atuações, né? A gente vê que o treinador a cada jogo vai tentando, vai mudando, vai modificando, ainda não consegue fazer jogadores jogar, jogadores que têm qualidade, não consegue desempenhar tão bem. Então, assim, todo mundo, acho que todo mundo tem culpa. O caso Vinícius,
deu entrevista falando, não dá para colocar só na culpa do treinador, só dele, nós jogadores somos responsáveis. Exatamente, óbvio, tá de parabéns, é isso mesmo. Vocês jogadores, quem entra dentro de campo são vocês são responsáveis. O treinador mostra o caminho, vai te treinar, vai te posicionar, e vocês, jogadores, vocês que têm que resolver lá dentro de campo, se alguma coisa não está funcionando. Então, vocês são responsáveis também. Mas eu acho que está devendo, sabe, Costa? Está faltando, assim, está faltando boas atuações, está faltando modelo de jogo ser mais bem definido. Acho que é tudo isso que a imprensa vem falando. E é verdade que o Grêmio não consegue, né? Não tem um time que parece que não são entrosados, não tem triangulações, não tem um jogo de aproximação, não tem jogadas ensaiadas, joga mais pelas suas individualidades. Você pode jogar, não tem problema. Você pode jogar pelas suas laterais, pelos seus ponteiros, né? Seus ponteiros, que hoje são os extremos. Você pode jogar ali por eles, não tem problema, mas você só jogar dessa forma, aí é difícil, entendeu? Então, assim, isso. Acho que o Grêmio está devendo ainda, o grupo, os jogadores, o treinador. Acho que foram muitas contratações erradas. Acho que a melhor contratação que o Grêmio fez esse ano está fora, não está jogando, que é o Paulo Pelaip, que ele já fez, já está reformulando, e eu já vi notícias que para o ano que vem vai ter mais mudanças, né? Então, assim, foi a melhor coisa que aconteceu. Esse ano é um ano de reformulação, ok, tem que ter paciência, né? Mas, assim, poderia estar jogando um futebol melhor pelos jogadores que tem, pelo elenco que tem, poderia estar performando melhor. Infelizmente, a gente está vendo isso, mas nós, eu como torcedor, você, enfim, outros torcedores, a gente vai apoiar nunca, vamos deixar de apoiar, e sempre na esperança de que o Grêmio possa melhorar, né, o seu jeito de jogar, a sua performance dentro de campo. Perfeito. E tu falou que não podia falar muitas coisas do Grêmio. Mas a gente sabe que tu jogou em diversos clubes, né? Como tu falou lá no começo, de Pelotas conseguindo o acesso, tu teve vários êxitos na carreira também. E sobre um pouco dos bastidores, porque eu acredito que a torcida tem muito uma visão que um jogador, ele é um ser, não é um ser humano, ele é um jogador, um ser É uma completamente máquina. diferente, uma máquina, algo totalmente diferente da realidade. E eu tenho muitas curiosidades, né, sobre muitas coisas dos bastidores do futebol. E uma delas é que, meu, realmente existe aquela coisa, bah, o time não tá comprando a ideia do treinador. Vamos fazer corpo mole para pro treinador caiu. Existe realmente isso? Existe as questões, por exemplo assim, não, esse jogo a gente não precisa entrar tão até. Como é que é esse bastidor do futebol assim? Aquela que o microfone nem chega. Costa, obviamente que isso existe. Se os jogadores quiserem derrubar o treinador, derruba. Isso existe desde que o mundo é mundo, isso existe. Desde que o futebol foi criado, foi inventado, obviamente que isso existe, né? São bastidores do futebol. Eu, particularmente, obviamente, né? Questão de treinador, isso é muito pessoal, né? É difícil também você treinador. Eu agora que tô fora, né, das quatro linhas, não sou mais um atleta, né, de futebol, eu tenho feito cursos, né, cada vez mais fazendo mais cursos, me qualificando. Eu fiz a licença B, como você mesmo já disse. É difícil, cara, você ser treinador, você gerir um grupo de 30 jogadores, onde 11 jogam, né, 11 vão ficar felizes contigo, os que vão ficar no banco já vão ficar tristes, os que não forem nem relacionados vão ficar puto querendo te matar. Então, assim, um grupo tem 30 jogadores, você tem que lidar super bem com isso. É muito difícil, né? Você só vai agradar aqueles que estão jogando, aqueles que não estão jogando, certamente vai querer te derrubar, certamente vai querer que você perca, vai querer uma mudança, né? Para daqui a pouco ele ter oportunidade de virar titular. Até porque o jogador só está feliz, o jogador ele quer jogar, todo jogador. Se não adianta chegar, tô no banco aqui, tô feliz. Mentira. O jogador é feliz jogando, todo jogador quer jogar, quer entrar, quer participar, ser participativo. Então isso existe, tá, Costa? Existe sim, existe muito. Eu, particularmente, sem hipocrisia nenhuma, nunca fiz isso. Eu sempre honrei o clube que eu estava jogando, bem ou mal.
Sempre quando eu entrava dentro de campo, eu procurava me doar, honrar a camisa que eu estava vestindo. Mas isso é uma coisa muito pessoal, isso é uma coisa minha, né? Não condeno quem já fez isso, quem já fez, não condeno, porque, como eu te disse, faz parte. Isso era uma motivação minha que eu tenho, que eu carrego até hoje, meus filhos sabem. Eu tenho 3 filhos, tenho um enteado, e aí eu falo para eles: o meu filho está jogando vôlei, o meu enteado agora fazendo futebol também, meu filho quer ser jogador de vôlei profissional. Eu falo: meu Massa. irmão, pode falar. Massa, massa demais. E aí ele tá nesse processo, ele tem 15 anos, e eu sempre falo com ele, eu sempre falo, cara, dê o seu melhor, entra dentro da quadra e dê o seu melhor, saia de cabeça erguida, vai lá, faça o seu melhor, independente do resultado. A pior coisa é você sair, é você chegar em casa, é você participar de um jogo, chegar em casa e, poxa, poderia, é a consciência pesada. Poderia ter corrido mais, poderia ter feito mais. Isso é muito ruim. Então, isso é um lema que eu tenho na minha vida, que eu sempre tive, desde jogador, como eu já disse aqui anteriormente. Eu vou entrar dentro de campo, eu vou dar o meu melhor, vou correr, vou me doar, posso não estar bem, mas, meu irmão, vou arrumar um tumulto aqui, mas vai ser difícil para esses caras. Então, isso eu carrego comigo. E não condeno quem entrava dentro de campo e fazia corpo mole para derrubar treinador. O futebol é um esporte coletivo, né? São 11 que jogam, hoje em dia são 5 substituições, podem entrar até 5, né? Fora goleiro, se tem ainda aquele choque entre cabeças, você pode ainda fazer mais uma substituição. E aí, na minha época, eram só 3, então 11 jogavam e 3, né? Então, assim, eram só 14. O treinador ia ter só a alegria, ia conseguir fazer a alegria de só 14 jogadores. E o time tem 30 e pouco, 33, 34, mais da metade iria ficar pé da vida com ele. Então é difícil, assim, a vida de treinador não é fácil você gerir isso, porque por isso tem alguns treinadores que estão super bem, né? E outros nem tanto. Às vezes uns são muito bons, né? Na teoria ali, dá treino muito bom, mas não consegue fazer essa gerência, né? Que são gerências de pessoas. E eu posso citar um nome aqui que é ídolo do Grêmio, né? Que é o Renato Portaluppi. O cara é campeão nisso, velho. Ele sabe gerir um grupo. E aí você vê outros treinadores que pode ser até melhor que ele, né, na teoria, dá uns treinos super elaborados, né, e não conseguem, né, bons resultados, não conseguem os resultados que o Renato consegue, porque não sabe lidar com pessoas. Então é isso. Não, perfeito. É exatamente essa era a minha pergunta. Porque às vezes a gente fica vendo muitos comentários, muitas coisas assim, principalmente eu. Às vezes eu já ouvi pessoas assim, não, aí eles estão assim jogando de corpo mole porque querem derrubar o técnico. Eu falei, mas será que realmente os caras seriam nesse nível? E como tu disse, realmente Mas existe. eu vou te falar, existe, tá? Mas também assim, Costa, não é todo jogo, os caras estão jogando mal porque quer derrubar o treinador. Não é isso, não, porque senão daqui a pouco também, todo jogo que os caras vão jogar mal, não, ele tá fazendo corpo mole. Não, não é isso, não, de jeito nenhum, tá? Uma coisa é você jogar mal os jogos, é o que eu acho que tá acontecendo com o Grêmio, que não vem jogando bem, mas nitidamente eles não querem derrubar o treinador, não querem derrubar o Luiz Castro, nitidamente não querem, né? Mas estão jogando mal. E aí não adianta o torcedor, a imprensa falar, eles estão jogando mal porque eles querem derrubar o Luiz Castro. Não, não é isso não. Foi vendido uma imagem aí para nós que esses jogadores são muito bons, mas daqui a pouco são jogadores medianos que estão ganhando super bem, estão sendo super valorizados e aí por isso não conseguem desempenhar um bom futebol. Claro. E a gente tava falando aqui de momento atual do Grêmio, e atualmente também a gente viu uma queda de qualidade da equipe do Grêmio no setor defensivo quando o Marlon tem aquela fratura horrível. Mas o ponto que eu quero chegar é, tu também teve uma lesão que tu falou, eu tava na casa mata, vendo ali, com gelo, tudo. Como é que é para um jogador que está jogando bem, que era o teu caso, tava no auge, jogando o fino da bola, e ter uma lesão?
como é que fica a cabeça do jogador e o pensamento para ele seguir em frente depois. Porque muitos jogadores não conseguem voltar ao alto nível dele, até mesmo por questão psicológica e de confiança. Como é que é isso de enfrentar? Ainda mais uma lesão grave como tu teve. Então, Costa, foi um processo bem difícil e bem doloroso, né? Eu tive uma lesão, LCA, ligamentar, né? Ligamento cruzado anterior, rompi o ligamento cruzado anterior. Essa é a pior lesão que existe no futebol, né? E aí, bem no momento mais especial da minha vida, da minha carreira, né? No tanto que já estava negociado com o Hoffenheim da Alemanha. Eu e o Carlos Eduardo, a gente já estava palavrado com o pessoal da Alemanha, né? Era só terminar o jogo de volta, né? A final de volta aqui em Porto Alegre, que eu iria viajar para a Alemanha, e, enfim, ia seguir a minha vida, a minha carreira lá na Alemanha, no Hoffenheim. Né? Infelizmente não aconteceu. Cara, eu sofri muito, viu, Costa? Foi um processo muito difícil, assim, eu sofri muito mentalmente, psicologicamente, porque por causa disso, né? Vivia o melhor momento, você acaba que você fica se perguntando, mas por quê? Por que aconteceu isso? Aí eu fiquei bem traumatizado, porque foi uma bobeira minha, eu poderia ter tido outra ideia ali na hora do jogo. A lesão só veio porque eu tomei uma tomada de decisão errada da minha parte. Eu poderia ter tomado outra tomada de decisão, né, no lance que originou a minha lesão. Depois eu fiquei vendo aquilo, eu falei, cara, mas por que eu fiz isso? Por quê? Então, assim, acaba que você vai sofrendo, né? E a lesão, depois, a recuperação do LCA, só quem teve sabe que eu vou falar. Ela é dolorida, cara. Ela é muito dolorida, ela é cansativa, ela é estressante, né? São, poxa, 24 horas, todos os dias, enfim. E aí acabou que aquilo me abalou muito emocionalmente. Eu não consegui mais voltar a ser o teco que eu era, porque por causa disso, né? Você fica inativo. E aí eu lembro de um detalhe que eu cheguei, obviamente que quem não participava do jogo, Costa, não era meio que obrigatório, mas é de praxe, né? Você vai no vestiário, você vai lá ver o jogo, os Jogos no Olímpico. Então, mesmo eu machucado, eu passei a acompanhar o time, né? Ia no vestiário, quando eles subiam pro estádio, entravam em campo, eu ia para arquibancada, né? E aí aquilo ali foi me fazendo mal, foi me fazendo mal, foi me consumindo, assim, me corroendo, que eu cheguei a um ponto de falar com o Mano Menezes. Eu falei, o professor, eu sinceramente tô mal, não consigo mais vir nos jogos, eu posso assistir os jogos dentro de casa, está me fazendo mal mentalmente falando, porque eu queria estar lá dentro, entendeu? Eu queria estar lá jogando. E aquilo ali foi bem difícil, né? Então, assim, o mano super compreensivo e falou, claro, não, nem precisa, você não precisa vir aqui não, fica em casa, assiste os jogos dentro de casa, vem quando você quiser, quando você tiver vontade. Então, assim, acabou que eu tomei até essa decisão de não ir acompanhar os jogos no Olinha, porque aquilo ali estava me fazendo mal, de tanto que eu queria ajudar meus companheiros a estar dentro de campo. Então foi uma lesão muito triste, muito dolorosa, acabou assim com a minha perspectiva, né, com o meu sonho de jogar na Europa, né, como eu te disse, eu já estava vendido, acertado com o pessoal do Hoffenheim, né, era só acabar, a negociação iria ser feita, assinar contrato, o clube iria comprar o meu passe, enfim. Então aquilo tudo ali foi me deixando muito mal, acabou que eu tive até problemas futuros, assim, futuramente, assim, fui tendo problemas psicológicos, eu tive que passar, né, por fazer terapia, psicologia, porque daqui a pouco eu melhorei, recuperei o joelho, e acabou vindo as lesões musculares. E aí as lesões musculares, ninguém conseguia entender nada, por que eu estou tendo lesão, sendo que a minha porcentagem, a minha musculatura de uma perna para outra, geralmente você tem uma perna mais forte que a outra, né? Mas já tem aparelhos que você consegue equilibrar, fazer esse equilíbrio. Então minha perna estava equilibrada, uma perna para outra estava numa margem aceitável de equilíbrio. E aí, mesmo assim, eu vinha tendo lesões musculares. E ninguém entendia por que eu vinha sofrendo com lesões musculares. Acabou que eu tive que passar por terapia, já estavam achando que era problema psicológico, enfim, mas tudo faz parte do processo, foi bom, passei por terapia, recomendo, né, quem nunca fez tem que fazer mesmo. É,
Hoje em dia, né, a gente já sabe que esse profissional, né, um psicólogo, hoje em dia os clubes já têm, já faz parte, já está inserido num grande clube, né? Antigamente não era inserido, mas hoje em dia já faz parte ali do clube, então é legal, tem que ter mesmo, porque é difícil, o jogador passa por muitas pressões, né? Aqui no Brasil é cobrado muitos resultados. Então, assim, cara, foi um processo muito difícil, muito doloroso, e para piorar, no ano seguinte, quando eu volto, quando eu recupero em 2008, o Grêmio renova o meu contrato, né? Por tudo que eu fiz ali até a metade do ano, até a final da Libertadores, né? Eu estava emprestado, como eu te disse, meu contrato acaba em dezembro de 2007. O Grêmio foi lá e renovou o meu contrato, né? E aí em 2008 eu chego para pré-temporada animada, animadíssimo, volto a treinar 10 dias depois. Eu tenho uma nova lesão em 2008. Aí isso aí foi o fim, entendeu? Então foram duas lesões seguintes. Aí em 2008 eu não consigo jogar nenhum jogo, só recuperando. Então, do mês de 2007 até dezembro de 2008, de junho de 2007 até dezembro de 2008, eu não fiz nenhum jogo, só recuperando. Foi um ano e meio, foi 18 meses na fisioterapia, e isso acabou comigo mentalmente. Depois eu não consigo, né, Costa? Não consigo voltar e jogar do mesmo nível, né? São duas lesões. É isso. Ah, Foi foda. Foi um processo cansativo, difícil, doloroso e infelizmente aconteceu, e eu acabei me apegando a outras coisas, né? Para não ficar tão mal psicologicamente, acabei me apegando. Aí você se apega, enfim, cada pessoa, isso é pessoal particular. Eu me apeguei a livramento, comecei a ver, falei, claro. se não, não foi, não era para eu ir porque Deus me livrou de alguma coisa, foi o melhor para mim. Então, assim, aí você acaba se apegando a isso, porque senão você enlouquece. Eu cheguei ao ponto de ficar bem, cara, bem mal psicologicamente falando. Não, e com certeza tudo tem um propósito, meu. Tudo tem um propósito, né? É aquela coisa que não cai uma gota lá Exatamente. do céu sem que Deus permita. Então, com É, certeza tem um exatamente. propósito. E bom, Teco, e mesmo assim acontecendo isso, tu consegue ajudar o Brasil de Pelotas a um acesso histórico, meu. Então acho que isso É, aí vai lá, voltar lá. Fiz. foi. Cara, o Brasil, como eu disse, eu tenho um carinho enorme pelo Brasil, assim, e pelo Rogério Zimmermann, que me deu a oportunidade, um cara extraordinário, um treinador muito querido, um queridão, assim, inteligente pra caramba, muito inteligente, aquilo que eu estava falando, um cara que sabe muito na teoria e na prática, cara, um dos melhores que eu trabalhei, assim. Cara, se você conversar com ele, ele vai te dar uma aula de futebol, tanto que ele estuda futebol, tanto que ele vive o futebol. Então, sou muito grato a ele que acreditou em mim, que me contratou, que fez questão de me ter no grupo, né, em Pelotas, no Brasil de Pelotas. E aí lá eu fiz história, né? Conseguimos o acesso para a Série B, mesmo tendo dificuldade financeira, né? O clube sempre passou por dificuldades, né? Mesmo assim, com o clube passando dificuldades financeiras, o Rogério Zimmer conseguiu montar um time muito de guerreiros também, assim, de jogadores, né, já rodados, já experientes, que conseguiram superar todas as dificuldades ali, conseguiu esse acesso, colocar o Brasil onde ele, no mínimo, deveria estar, né, que é na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, infelizmente, depois o Rogério sai, o time todo é desmontado, aí a gente viu, o que aconteceu com o Brasil. Agora torço, né? Estou sempre acompanhando ali também. Sei que o ex-jogador, o Emerson, Emerson, comprou agora, né? comprou. É, comprou, agora é SAF o Brasil, então assim, está no caminho certo, né? Espero que ele consiga aí, colocar o Brasil, né, elevar o Brasil novamente, chegar onde o Brasil realmente merece, né? Eu sei que SAF é sinônimo hoje no Brasil de, as pessoas acham que toda SAF é sinônimo de vitória, de vale lembrar que o Botafogo está passando um perrengue agora, né? Seu presidente acabou de ser, né, de não ser mais fazer parte, né? Agora foi
né, pela justiça, né? A justiça definiu que ele não pode mais exercer o cargo de presidente, ser afastado, né, da presidência da SAF do Botafogo por tudo que ele fez, né? Uma hora a conta chega, né, Costa? Então espero que no Brasil isso não aconteça. Espero que eles possam reencontrar os caminhos das vitórias assim. Cara, o Brasil tem uma torcida maravilhosa, Muito uma massa. torcida, os cara apoiam também, uma das maiores aí do interior, né? A gente sabe o quanto é difícil, né? Você fazer futebol sem dinheiro, mas o torcedor lá do Brasil, de tão apaixonado que ele costuma ajudar o clube. Então, assim, é, foi muito bom. Foram anos incríveis, foram 3 anos lá e também muito feliz de Não, ter passado por lá. e com certeza também tem aquele grande clássico, né? O Brapel. Também, tu jogou o Grenal, mas o Brapel pega fogo É, também, né? deixa eu te falar, eu não joguei o Brapel, porque quando os 3 anos que eu estava lá, o Pelotas estava na segunda divisão do campeonato, não estava na. Então não teve Brapel, né? Os 3 anos, nenhum ano teve Brapel. E no Grenal, eu não joguei Grenal porque eu me machuco na quarta-feira. Libertadores é no meio de semana, a final foi na quarta. No domingo tem o Grenal, né? Aqui, no jogo da volta, né? Foi na quarta. No domingo tem o Grenal. Ficou 2-0 para nós, um gol do Lúcio e um gol do Diego Souza, que foi lá no aterro, lá na Zona Sul, lá, e aí eu não jogo porque eu estava machucado, né? Aí acabou que eu não joguei também. No Gauchão não teve Grenal, porque eles não tiveram a competência de chegar à final também. Então, assim, acabou que esses clássicos aí, os melhores, mas eu sei como que é, eu sei, vivi aquilo ali, a semana do Grenal é muito gostoso e acabou que eu tive que só assistir, né? Não acabei não jogando. Mas aí que entra um ponto, né? Que tu tava falando sobre o carinho pelos clubes que te ajudaram. E eu vejo muito um carinho que a torcida tem por ti. O Grêmio gosta muito de ti. Eu vejo também o pessoal do Chavante em post, porque como eu pesquisei muita coisa antes, eu vi assim, post de tal time. Ah, com um comentário, pô, esse jogava bola. Então tem um carinho muito grande. E tu falou da licença B, tu falou que tá estudando, fazendo cursos. A gente já viu aí o Tcheco num Cascavel, Bruno Cortes agora no Sub-14 do Grêmio. Será que teremos um Teco treinador? Pode pintar por aí? Então, Costa, na verdade, assim, eu quando acabo, eu me aposento, né? Jogador não tem aposentadoria, né? Eu penduro as chuteiras, né? E aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer e tal? Enfim, eu só sei jogar futebol, só sabia jogar futebol, eu vivo de futebol 24 horas, enfim. E aí eu falei, cara, eu vou ter que trabalhar no futebol. Então, assim, eu recebi uma proposta para ser comentarista, né, que foi dos meus amigos lá, o Juliano, né, que hoje eles estão na Grêmio TV, né, o Juliano Brito e o Gabriel Lausch. Sim. E aí eu vou para a Copeiro TV. Quando eu vou para receber essa proposta, eu falei, cara, eu preciso estudar, não posso somente chegar ali. Eu nunca fiz curso de comentarista, enfim, Uhum. tá, de jornalismo, não fiz faculdade de jornalismo e tal. Eu falei, cara, mas eu não posso chegar lá e falar, simplesmente só falar, né? Então, assim, eu tenho essa consciência, né? Pelo menos eu. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu fui fazer a licença B, né, para entender a nomenclatura, porque mudou. Antigamente, na minha época, era totalmente diferente. Hoje é isso aí, é bloco baixo, é linha alta. Antigamente não tinha nada disso, é ponteiro, é extremos, entendeu? Ai, perde e pressiona, domínio orientado. Então, assim, essa nomenclatura apareceu agora, né? Agora sim, há alguns anos, Sim. mas quando eu jogava não tinha. Então, assim, pô, se eu vou comentar alguma coisa, eu tenho que estar, né, pelo menos tá ciente do que eu estou falando, né? Não posso ser tão ultrapassado, eu tenho que me modernizar. E aí eu fiz, cara. Eu falei, cara, acho que eu tenho vontade de ser treinador. Eu fiz a licença B na CBF.
E aí surgiu algumas coisas, questões de pessoais, saúde da minha mãe, e eu vou para o Espírito Santo. Aí eu já tinha licença B, eu vou para o Espírito Santo lá para cuidar da minha mãe. E aí lá me surgiu a oportunidade de ser treinador. Fui treinador de uma franquia, a franquia do Flamengo, né? O Espírito Santo é muito forte, né? O Flamengo, os times do Rio são muito fortes no Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tem nenhum time aqui, né? Que brilha no cenário nacional, né? Na Série A, na Série B, na Série C, não tem. E aí o pessoal torce para os times do Rio. E o Flamengo muito grande, no Espírito Santo muito forte. E aí eu vou dar aula. Cara, é uma sensação maravilhosa. Eu gostei. E aí depois eu volto para Porto Alegre. Eu falei, cara, mas não sei se eu quero ser treinador. Aí eu já fiz outros cursos. Agora eu já fiz curso para coordenador das categorias de base na CBF. E agora, recentemente, eu fiz para Scout. Estou fazendo o meu trabalho, né, de conclusão, que eu tenho um trabalho final para entregar, Isso. né, para conseguir o certificado na CBF. Já está tudo organizado, é só eu passar para o computador, entrar na plataforma da CBF e encaminhar lá para conseguir meu certificado. Ainda estou no prazo ainda, e aí provavelmente vou fazer esse fim de semana. E aí eu só estou indo para outro lado, entendeu, Costa? Mas assim, eu tenho a licença da CBF, eu tenho para coordenador das categorias de base, eu tenho para scout. Inclusive, já estou já vendo outro curso para fazer já na CBF. E cara, eu sou assim, entendeu, Costa? Eu vivo o futebol e eu acho que não é porque eu joguei futebol que eu sou melhor que o outro que não jogou, entendeu? Tem muitas pessoas que não jogaram, mas que sabem muito. Eu tenho a vantagem, então o que, que eu tenho que fazer? A vantagem que eu tenho, mas aí sou eu, uma coisa pessoal minha. Pô, se eu joguei lá dentro, se eu joguei dentro das quatro linhas, eu já tenho essa vantagem que eu já vivenciei aquilo lá. Então, poxa, eu tenho conhecimentos que quem não jogou não tem. Só que eu preciso me qualificar. Eu preciso ter a teoria, eu tenho a prática, mas eu tenho que ter a teoria também. Então, cara, eu estou me qualificando cada vez mais. Provavelmente agora em junho começo outro curso na CDF, né? Inclusive ontem já entrei na plataforma de novo e já vi as questões de dia, de valores do curso e vou fazer outro curso. Então, assim, cara, eu não paro, eu vou me aprimorando. Não sei, sinceramente, se eu quero ser treinador, eu acho que eu levo mais jeito, tá? E é agora para onde eu tô indo, né? Que é para diretor, para ali, para coordenador, ser um diretor, fazer contratações, montar um time, montar um elenco. Eu fiz para scout porque eu tenho uma boa visão, eu sei quem joga bem, quem não joga. Então, analista de mercado, aquele fulano. Eu particularmente, eu tenho uma opinião sobre o analista de mercado do Grêmio. Não conheço, enfim, não sei quem é. Claro que o Grêmio tem um analista de mercado, né? Mas, cara, esse cara errou muito nas contratações desde o ano passado. Esse ano também errou muito. São contratações que eu não faria. Tem vários jogadores que, claro, eu não vou citar nome, mas tem alguns jogadores que estão no elenco ali que se eu sou diretor de um clube, se eu sou diretor do Grêmio, ou se eu sou analista, sinceramente, eu não passaria esses nomes para o diretor, enfim, para o presidente. Mas é isso, eu estou estudando e estou cada vez mais me qualificando, me preparando para entrar no mercado, né? Daqui a pouco ser contratado por um clube, para, como eu te disse, né? Eu já tenho o diferencial, que é a prática de dentro de campo, agora estou me qualificando cada vez mais para ter a teoria também. Tu não tem noção quanto que eu fico feliz ouvindo isso de ti. De ver uma pessoa. Porque, como você falou, tem muita gente que se acomoda e beleza. Ela pessoa, não, é isso. E tu querer se aperfeiçoar, e com certeza que isso faz o diferencial, né? As pessoas que se estouram de uma vez não é, não, eu sou e vou ficar por aqui. Não. É a pessoa que procura, corre atrás e consegue. E vendo tu falar, a boa pessoa que tu é, a humildade, tenho certeza que quando tu chegar lá pra diretor e cair o Grêmio nas tuas mãos, o Grêmio vai estar totalmente bem cuidado, nas boas mãos, mano. Tipo, de verdade. Pô, brigadão, brigadão, Costa, obrigado, mas é o mínimo, isso sou eu, isso aí eu sou grato ao meu pai e minha mãe que me deram uma boa educação, né, e é o que eu penso da minha vida, é o meu jeito de ser, né, eu não sou acomodado, nunca fui,
né? Eu vejo, convivo com vários ex-atletas, ex-jogadores enfim, que têm uma mentalidade que eu não tenho, mas também não estou falando que a minha verdade é a certa, absoluta, e a deles não é, mas muitos jogadores não querem, acham que porque jogaram entendem mais que os outros. Ah, porque eu joguei, porque eu fui bom dentro de campo, eu sou melhor, eu quero um emprego, vem Grêmio, me dá um emprego, vem Internacional, me dá um emprego, porque eu fui bom dentro de campo. E não é assim, né, Costa? A gente tem que ser humilde, né? Ter humildade para reconhecer que não é assim. E acaba que eu vou te dizer uma coisa, viu? Muito, é porque ainda o ex-atleta ainda não parou para pensar, para raciocinar. Nós, ex-atletas, estamos perdendo muito espaço para acadêmicos, né? Acadêmicos são pessoas que não jogaram, né? Que fazem a faculdade, né? E aí podem fazer esses cursos na CBF. Nós, jogadores, ex-atletas, estamos perdendo muito espaço para acadêmicos, porque os acadêmicos é isso. Eles estudam, eles enfiam a cara no livro, no curso, né, estudam um jogo, enfim. E essas pessoas estão tendo mais oportunidade do que o ex-atleta. Então, assim, cara, eu percebi isso, por que não? Como eu te disse, cara, se eu já tenho já, que é o principal, a prática de dentro de campo, a visão de dentro de campo, cara, eu vou me aprimorar. Daqui a pouco eu me aprimorando, algum clube vai abrir as portas para mim e eu vou poder, né, desempenhar o meu trabalho da melhor maneira, né? Então é isso. Pô, de verdade, assim, dá pra ver o brilho no olhar, a felicidade, falar e ver que tu ama muito isso. Teco, Tá? já estamos aqui um tempo, né? Eu não quero tomar mais teu tempo aí da tarde, sei que tu tem teus compromissos aí daqui a pouco. E só te agradecer, meu, de verdade, assim. Desde 2021, quando a gente se encontrou no Grenal, agora a gente marcando essa entrevista, né? Que ia ser presencial, pra quem não sabe, mas eu não consegui ir até Porto Ah, Alegre isso. porque ficou uma correria aqui, a rotina. Não consegui ir, vou pro jogo de domingo contra o Curitiba. Tá, o Fala Costa é amanhã, você está vendo hoje no sábado. Então amanhã tem Grêmio e Curitiba, então estarei na arena sim. Espero que se for também, vai ir? Então, Costa, eu ainda não decidi, cara, se eu vou. Eu tô morando bem longe da arena, né? Eu moro Aham. na zona sul de Porto Alegre. E aí, cada vez que eu vou lá pro jogo, cara, é muito longe. É longe. É longe, eu moro no Guarujá, cara. Depois da. É bem longe, enfim. Então ainda não decidi, cara, mas é um horário bom. Provavelmente eu vou assim. Na verdade, eu quero ir, né? E quando eu vou, geralmente eu levo o meu enteado, a minha esposa. Então ainda não vi com eles essa questão, mas eu acho que eles vão querer ir sim. Então provavelmente a gente se encontra lá. Eu chego bem antes, né? Tem que chegar antes lá pelo protocolo lá. Então provavelmente a gente se encontra lá. Eu também vou estar cedo lá, então, pô, espero te encontrar também. Então, gurizada, deixem um like, se inscreva aqui no canal do Farid também, vão seguir o Teco nas redes sociais. Grande homem, que pessoa, que papo fluido, gostei demais, tá? Muito obrigado pela disponibilidade, foi uma honra, de verdade. Muito obrigado, Teco. Poxa, eu que agradeço, Costa. Foi uma honra desde 2021, né? 2021, se eu não me engano. E aí eu lembro como se fosse hoje, né? Você me procurou e com o maior prazer, o maior carinho. Ainda você era um menino, né? Não que agora bem novinho ainda, não que agora você esteja velho, mas tá novo ainda, mas já tinha tempo, né? Então foi bom reencontrar o amigo, sabe que pode contar comigo sempre. Desejo toda a sorte e sucesso do mundo para você aí, né, para o seu canal, enfim, tudo de bom para você na sua vida, em tudo que você for fazer. Obrigado pela oportunidade, poder contar a minha história, né? É muito gratificante para mim. Obrigado pelo carinho que você tem por mim. Então é isso, pode contar comigo sempre. É o Grêmio, não adianta, jamais nos matarão. Tamo junto sempre aí, valeu. Valeu.